Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estou eu aqui mais uma vez para fazer uma breve reflexão com você. Eu espero muito que a palavra de Deus que tem me acompanhado aí durante os meus dias também venha falar profundamente no seu coração em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 13. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Eu acredito que essa passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós, que fala sobre João Batista, né, que ele vem para preparar o caminho para Jesus, né, para fazer o batismo de Jesus. E enfim, eu acredito que é uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós. Vamos para a leitura. O batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Respondeu Jesus: "Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça." E João concordou. Eu até teria a ousadia de trocar uma palavra e dizer que e João obedeceu, porque foi exatamente isso que João fez. João obedeceu. E a reflexão de hoje é sobre obediência. Obediência. Eu estou fazendo uma leitura um pouquinho mais pausada no livro de Mateus. Faço minha leitura bíblica normalmente, mas quando eu pego um momento do meu dia para fazer um pequeno estudo no livro de Mateus, e eu me deparei com esse homem a qual eu já sabia da história, mas o qual Deus falou muito comigo sobre a obediência. Não só João, um pouco antes, no capítulo 1 ali, quando Jesus nasce, né, que Maria fica engravida do Espírito Santo e gera, né, Jesus no seu ventre, a história que todo mundo conhece também. Essa história de Maria também, ela é pautada e tem um alicerce ali que é o Senhor, Deus, mas também que Deus usa um homem que também é muito obediente à palavra, que foi José. José também foi um homem muito obediente. No capítulo 2, vem seguindo aí de uma obediência também dos reis magos, os 3 reis que foram visitar Jesus. Em sonho, o anjo fala para que eles mudem o caminho, para que não encontrem mais o rei que quer matar o menino Jesus, que é ir atrás dele. E esses 3 reis magos aí obedecem a ordem que o anjo de Deus deu para eles. E então a gente vem de capítulo a capítulo aí, até aqui, depois a gente segue, mas sempre pautado sobre obediência. E a obediência, ela não tem negociação com Deus. A palavra de Deus, ela ou você obedece ou não. Não existe meio termo. Então, esses homens, e aqui eu trouxe como base o que João fala para Jesus sobre a obediência, né? E ele fala, e João concordou, e João obedeceu. Simples assim. Não era o que João queria. João falou, não, eu preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem até mim. João questiona Jesus. E Jesus diz assim para ele, precisamos que isso faça, para que seja cumprido toda a justiça. Jesus, na verdade, ele é o nosso maior exemplo de obediência. A gente pode citar tantos outros homens, mulheres com bases bíblicas que vieram e obedeceram, simplesmente como João fez aqui. Obedeceu. Como José fez, obedeceu. Que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a chegada do menino Jesus. Os 3 reis magos, simplesmente para que se cumprisse
todo o propósito que Deus tinha para a humanidade. Obediência. E aí isso vem trazendo para o meu coração a obediência no dia a dia, o que nós temos feito com aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. E parece ser tão simples. Quando eu me deparo com homens e algumas mulheres também, mas hoje em específico falando desses homens a qual eu já citei, e essa passagem aqui é vivida por João, parece muito simples, porque eles eram homens como nós, carne e osso, tinham seus sentimentos, tinham suas emoções, tinham vida no dia a dia, tinham seus compromissos, tinham família. E aí isso pega, porque assim, parece que hoje em dia nós estamos tão preocupados em fazer o que o outro quer, mas nós não estamos preocupados em obedecer o que Cristo diz. Nós não estamos preocupados na obediência bíblica, na obediência à palavra, que eu posso não concordar. Gente, vamos falar uma coisa certa. Eu não concordo muitas vezes com o que o Senhor tem preparado para mim naquele momento. Eu sou ser humano, eu sou falha, eu sou pecadora. Eu acredito que como cada um de nós, mas a gente precisa buscar obedecer. Senhor, eu não concordo, mas eu vou obedecer. Eu vou fazer, Senhor, por obediência. Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Eu vejo aqui que João, ele deixa uma coisa muito clara, né? Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor. João, ele demonstra humildade, como se ele estivesse se humilhando perante o Senhor. E nós, infelizmente, temos vivido, eu falo porque a gente vive isso, eu vivo isso no dia a dia. Eu conheço pessoas, a gente caminha, eu trabalho, a gente pega ônibus. E as pessoas hoje, elas não querem se sentir humilhadas, elas querem se sentir sempre por cima, soberbas. Isso precisa acabar na vida de cristão, daquele que se denomina cristão. A soberba precisa acabar. Nós precisamos nos humilhar perante Deus, nós precisamos nos humilhar perante Cristo e buscar entender o que é que nós estamos precisando obedecer. Qual é o caminho que Deus tem nos guiado e nós não estamos ouvindo, mas nós só vamos conseguir fazer isso quando realmente a gente parar. Ontem eu estava lendo a Bíblia com o meu neto, eu faço meu momento de oração. Aqui em casa as coisas não param, a família não para, minha filha está sempre aqui conosco, os meninos, então, enfim, a minha casa não para. E ontem o meu neto dormiu aqui. E eu vim pro quarto, porque eu sempre falo, mãe, a avó vai orar, e eu vou fazer meu momento de leitura e me retiro. E ele falou assim, vó, eu posso ir com você? Imediatamente eu falei, é claro, meu filho, vamos orar com a avó. E ele falou, vó, como que é esse negócio? Ele tem 8 anos. A avó vai pegar a bolsa da avó. Eu tenho uma bolsa que tem uma Bíblia, né? Tem minhas coisas de ir pra igreja. Ele falou, vó, essa sua bolsa abençoada? Daí eu falei, a minha bolsa de levar para a igreja. Daí ele falou, então a gente pode chamar de bolsa abençoada. Eu falei, podemos. Daí ele falou, vó, como é que você faz? Eu falei, então primeiro a avó ora, depois a avó a avó tem um caderno, onde a avó anota um estudo do livro de Mateus, que a avó tá fazendo. E depois a avó faz uma leitura sistemática, né? Uma leitura mais corridinha, assim, que a avó tem um marcador de Bíblia e que a avó vai fazendo a leitura aí e vou anotando aqui, para a avó não se perder. Daí oramos. E foi muito interessante, e essa palavra da obediência, eu lendo com ele ontem a palavra, inclusive ontem nós lemos Mateus 4, quando falava sobre Jesus começa a pregar, depois que passou o período lá de jejum e oração, e até expliquei para ele, né, que Jesus passou um período jejuando e orando, e a gente conversou um pouquinho. E aí, em seguida, Jesus já começa a lançar a palavra obediência, né? Então aí foi muito gostoso. Mas essa palavra veio confirmada sobre a obediência quando eu voltei para minha leitura mais sistemática, que iniciei o livro de Jonas ontem. E aí fala
Jonas fala o livro de Jonas já inicia totalmente ao inverso, né? Falando da desobediência. O que é que a desobediência pode gerar? E aí ontem eu e ele conversando aqui em meu momento de oração e leitura, conversando sobre o que é que a diferença, né, de obedecer e de quem não obedece, o que pode causar, as consequências de ser desobediente. Então, isso é algo que a gente precisa conversar com os nossos. Ontem veio muito a famosa jesuicidência, né? Este momento com o meu neto, primeira vez, ele sempre me vê sair para orar e tal, mas primeira vez que ele pede para vir junto comigo, e assim, eu pude ministrar essa questão de obediência sobre o seu coração, e foi muito gostoso. O Senhor veio confirmar realmente essa palavra sobre o meu coração: obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque Jonas, ele preferiu primeiro sacrificar todo aquele povo que ele foi se escondendo no navio, todo mundo aí deve conhecer a história, e ele resolveu primeiro sacrificar. E o que é que Jonas precisou? O que precisou acontecer com Jonas? Jonas precisou ser retirado, lançado ao mar, engolido por um grande peixe e passar dentro daquele grande peixe 3 dias e 3 noites. Ele precisou parar para poder entender o que Jesus queria, o que Deus queria dele. Ele precisou entender. Só que para ele entender o que é que ele precisou fazer, ele precisou parar. Algo que nós nos dias de hoje temos muita dificuldade. Para tudo. Para tudo e vamos orar. Para tudo e vamos ver o que Jesus quer. Para tudo e vamos ver qual é o caminho que Deus tem pra gente. Não. Nós já vamos, como Jonas, vamos fazendo com a nossa mão. A famosa, vamos dar uma forcinha para Deus. Gente, Deus não precisa da nossa forcinha. Nós servimos um Deus que Ele é onipresente, que Ele é onisciente. A gente só precisa clamar por Ele. Nós só precisamos nos derramar, dobrar os nossos joelhos. É isso que nós precisamos fazer. Os impedimentos, os livramentos, as bênçãos, tudo Ele fará por nós. Tudo Ele fará por nós. E aí, como eu já estava dizendo, eu já ia lançar ali no meio da minha conversa aí, no capítulo 4, ontem com o meu neto, né, nós falando aí sobre quando Jesus iniciou aí o seu ministério, né, se é que a gente pode falar assim, que Jesus, por obediência a Deus, começou a lançar a palavra. Jesus, na verdade, Ele é o nosso maior exemplo, como eu já disse lá atrás. Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Ele é o nosso... Olha, antes dele sair para pregar, ele foi para o jejum e a oração. Gente, Jesus ele é santo. Quando Jesus veio aqui, como homem, carne, ele sentiu fome no deserto, ele sentiu sede, provavelmente ele sentiu sono. Jesus teve todos os sentimentos e todas as emoções que eu e você temos, mas ele se manteve 100% santo. É claro, meus queridos, minhas queridas, que Deus tinha um plano para tudo isso, eu não tenho dúvidas. E nós não vamos conseguir ser santo como Jesus foi, mas nós precisamos buscar a santidade. E nós vamos buscar a nossa santidade olhando, trilhando o caminho com o nosso maior mestre, Jesus. Esse sim foi exemplo de obediência. E José e João Batista, os 3 reis magos e tantos outros homens, eles tiveram realmente uma bela lição com este grande mestre que é o nosso Senhor Jesus. Lembre-se, o mesmo Jesus que estava lá, naquela manjedoura, que depois passou por todo o processo até a morte de cruz, é o Jesus que nós servimos hoje. Ele pede que sejamos obedientes à sua palavra. Precisamos sempre lembrar, nunca nós vamos chegar a ser santos, mas nós precisamos buscar a santidade diante de Jesus. Preciso obedecer, preciso parar e escutar o que Jesus tem para mim. Em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Um beijo!